Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente boa, hoje é quarta-feira, 1º de dezembro, e a palavra de Deus está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, do 29 ao 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, iniciando o mês de dezembro, nesta primeira semana do Advento, a palavra mostra Jesus acompanhado de uma multidão, caminhando pela beira do mar da Galileia, sobe a montanha, se senta e ali realiza curas, milagres, conversões, anunciando a palavra, o Evangelho. Jesus sente compaixão da multidão. É bonito ver isso, né? Jesus sente compaixão da situação, inclusive de fome, né? Da pobreza, do cansaço. A gente vê Jesus humano se compadecendo da fraqueza humana. Jesus humano, evidentemente, sem deixar de ser Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E o que acontece no Evangelho de hoje? Jesus faz um milagre. Ele multiplica pão e peixe, sacia a fome da multidão. Amado irmão, amada irmã, nós não estamos falando de partilha. Nós não estamos falando aqui de questões sociais, que as pessoas partilharam o pouco que tinham e acabaram satisfazendo a fome uns dos outros. Não. Houve uma partilha no início, quando as pessoas colocam à disposição os pães e os peixes que ali tinham. Mas Jesus Cristo pega os pães, os peixes, multiplica pão e peixe e distribui à multidão. É um milagre que Jesus realiza. As pessoas partilham um pouquinho ali e Jesus faz um milagre. Infelizmente, existem muitas correntes dentro da igreja, marcadas pela teologia da libertação, que querem a todo custo esvaziar o mistério de Cristo. Querem reduzir Jesus Cristo a um assistencialista. Querem reduzir o mistério de Cristo a questões humanas apenas, questões de partilha, de solidariedade, de fraternidade. Não, houve um milagre. Jesus é Deus. Multiplicou o pão, o peixe e saciou a fome da multidão. Querido irmão, querida irmã, nós somos chamados a colocar o pouco que temos a serviço. E o milagre quem faz é Jesus.
Hoje nós não temos pães e peixes para pôr à disposição. Nós temos mais do que isso. Nós temos a nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos. A igreja pode fazer muito mais se cada um, de fato, se colocar a serviço. Às vezes nós estamos vendo que precisa, mas não tomamos iniciativa. Nenhum discípulo tomou a iniciativa e falou: Senhor, que faremos com esse povo? Olha como estão cansados. Talvez já tinham percebido a necessidade, mas não se manifestaram. Foi necessário que Jesus dissesse: tenho compaixão da multidão. É Jesus quem provoca o diálogo, é Jesus quem questiona, é Jesus quem joga um pouco na mão deles a responsabilidade. Mas se Jesus não toma a iniciativa, talvez tinha ficado por isso mesmo. Na igreja não é diferente. Quantos de vocês, na paróquia, estão vendo a necessidade e não se colocam a serviço, não se organiza, não se mexe e deixa a coisa acontecer? Então sejamos pessoas católicas, preocupadas umas com as outras, nos preocupemos com a evangelização, nos preocupemos com os jovens, procure o seu pároco, se coloque a serviço, coloque o pão e peixe que você tem a serviço e o milagre acontecerá e as pessoas serão saciadas, sobretudo de Deus. A gente acha que não, mas as pessoas têm fome de Deus, as pessoas têm sede de Deus, as pessoas querem conhecer a palavra, a doutrina, a verdade, as pessoas querem conhecer a liturgia, o mistério de Cristo, as pessoas querem conhecer a vida dos santos e às vezes nós queremos dar às pessoas comida, apenas comida. Todo o trabalho social que a igreja faz é importante, deve fazer, mas a missão da igreja primeira é anunciar Jesus Cristo e levar as pessoas para o céu. Não podemos reduzir a missão da igreja a um assistencialismo, como se a nossa vida fosse esse mundo apenas, e por isso resolver as questões desta terra. Repito, os trabalhos sociais, a ajuda aos pobres, tudo isso é importantíssimo e temos que fazer. E temos que fazer mais, porém não podemos reduzir o mistério de Cristo às questões meramente sociais. Que Deus nos ajude, irmãos, irmãs, e que esse tempo do Advento provoque em nós uma conversão de vida capaz de nos fazer estar a serviço e, de fato, as coisas de Deus acontecerem sempre mais e melhor no nosso meio. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.